meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. O teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, nas minhas fraquezas. Senhor, tua graça me basta. Senhor, tua presença me sustenta. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Vamos orar, irmãos, vamos ficar de pé nessa noite. Vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nosso Deus, merecedor de toda honra e toda glória. Convido você a baixar a sua cabeça e nós vamos louvar a Deus pelo privilégio que temos de estar em sua presença. Não importa as circunstâncias, não importa nada, que nós estamos louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Querido Deus, eterno Pai, santo é o teu nome, Deus. Bendito seja, engrandecido é, ó Deus, o teu nome, merecedor de toda honra, toda glória, todo louvor, ó Deus. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar em tua presença, ó Deus. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós te louvamos, exaltamos em nome de Jesus, que vive e reina. Amém. Irmãos, podem sentar, nós estamos vivenciando mais um período de campanha de missões estadual ou nacional, melhor dizendo, e temos a alegria de mais uma vez falar desse tema, porque Ele me amou primeiro, baseado em 1 João 4,19, que fala do amor. E nesse primeiro momento eu vou pedir, cadê Damiana, que me dê a minha Bíblia, por gentileza. E antes de começar, irmãos, quero entregar uma folha. Os irmãos até perguntaram qual vai ser o nosso alvo. O nosso alvo vai depender do seu e do que você vai colocar. Obrigado. Vou pedir um dos irmãos que possam, o Elson e o Wellington, a dupla aí dinâmica aí, que você possa distribuir a cada um irmão isso aqui. Vou deixar um aqui e vocês vão distribuindo. Um vai do lado e outro do outro.
Irmãos, essa vai ser, quando chegar na sua mão, essa vai ser a contribuição que você vai escolher aí para a oferta de missões nacionais. Você vai botar o valor, botar o seu nome e no final do culto você vai me devolver, certo? O valor quem vai dizer é você. Se você não quiser doar esse valor mínimo, você quiser doar, não, só posso doar R$5. Aí você bota outro valor e bota o valor que você vai doar, certo? Certo? Aí você bota, aí diz assim, né? Valor 10, 15, 20, 30, 50. Será de 2 vezes. Nós vamos fazer a primeira no final desse mês e no final de dezembro, que nós estaremos enviando a nossa oferta para a Junta de Missões Nacional, certo? Vamos orar mais uma vez pela a campanha de missões. Eu convido o irmão, não vai ser difícil, vou pedir que Josa ore. Por favor, Emerson, entregue esse microfone a Josa, que com tanta poluição sonora não tem como a gente ouvir. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos na tua casa, Senhor, na tua presença, para louvar e engrandecer o teu santo nome, Senhor. Também quero te pedir, Senhor, por esse momento de missões que estamos vivendo, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a tua igreja, abençoando o teu povo, para que nós juntos possamos levantar, Pai, as nossas ofertas, que nós possamos estar orando, Pai, por missões, Senhor, para que outras vidas possam ser resgatadas, Senhor, das trevas para a sua maravilhosa luz, Senhor. Nos abençoa, Senhor, da continuidade desse culto. Em nome de Jesus, amém. Vamos continuar louvando a Deus, irmãos. Irmãos, vamos ficar de pé, vamos mergulhar na antiguidade, viu? Irmão, nós vamos cantar, a terra vai um dia contemplar, celebrar com júbilo os que confiam no Senhor. Vamos ficar de pé? Terra vai um dia contemplar aquele que um dia virá com autoridade julgará toda a terra. Oh, aleluia, Jesus voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Oh, aleluia, Jesus voltará. Oh, aleluia, para nos levar. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com cântico. Saber que o Senhor é bom e eterna é a sua bondade. Fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia.
Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Poder sentar, irmãos. Nesse momento nós passaremos os vídeos de missões, certo? Eu conheci... Eu conheci a Cristolândia através de um colega meu, né? Que ele chamou eu pra um dia vir aqui tomar um café da manhã, que não tinha onde tomar um café da manhã, eu vim com ele. Aí foi onde eu vim aqui que tem amigos de verdade, entendeu? Porque eles têm Deus no coração. Aos 17 anos eu já era viciado em álcool, maconha e cocaína. Daí pra frente a minha vida foi de mal a pior. Já não tinha mais perspectiva de vida, longe da minha família, sozinho. O pessoal da igreja batista me convidou para orar e ele me perguntou: por que você não sai dessa vida? Eu disse: não consigo mais, já tentei várias vezes, minha família já tentou me ajudar e meu negócio é só morrer. Morador de rua há 10 anos, aqui nas imediações dos Campos Elíseos, Cracolândia, região de São Paulo. Eu vim em busca de ajuda, porque lá no meio do fluxo entre 2.000 ou mais pessoas, a propaganda foi de boca em boca. Onde será que eu arrumo ajuda? Roupa, comida, banho, psicóloga, alguém que possa escutar na hora do aperto. Uma pessoa que já tinha passado pela Cristolândia, já tinha sido liberta, ele começou a gritar o meu nome e falar: Jesus vai transformar a sua vida hoje. Eu consegui uma vaga para você na Cristolândia. Eu comecei a entender, aprender a caminhar com Cristo. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou uma pessoa liberta. Meus pais me recebem lá em casa de braços abertos. Voltei a estudar, fiz um curso radical. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso andar aí na Cracolândia e poder ajudar outras vidas que ainda não entenderam que só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. A gente faz maior esforço para com que elas entendam que existe um caminho de libertação, um caminho de salvação, e esse caminho é Jesus Cristo.
Eu cheguei são e salvo novamente no meu seio familiar, graças a Deus, para honra e glória do nome dele. O projeto Cristolândia significa tudo para mim, porque é através dela que eu conheci Jesus Cristo. Nas Cracolândias de todo o Brasil, ainda existem milhares de homens e mulheres que clamam por libertação. E Luiz é um dos que deseja ter a vida transformada. Meu sonho, primeiramente, é me recuperar e exercer minha profissão, né? Eu sou um consultor civil, tem que ter uma vida normal, entendeu? Que nem todos têm. Sua parceria é muito importante. Comprometa-se, ore, invista e sustente essa causa para que possamos levar o projeto Cristolândia a todo o país e demonstrar o amor de Deus, que é o único capaz de libertar e transformar a triste realidade dessas vidas. Eu conheci a Cristolândia através de... Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí eu conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10.000 crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. É forte, hein, irmãos? O coração da gente fica sangrando de que pessoas se encontram nessa situação, principalmente quando você é pai, é mãe, você sente, você vê no seu coração como pessoas sofrem e nós podemos, através do Evangelho de Cristo, mudar a realidade dessas vidas. Convido vocês, irmãos, a ficar de pé. Nós vamos estar orando pelo o nosso propósito de missão. Não sou eu que vou ditar, é você que vai escolher o quanto você vai doar para essas vidas. Eu sei que alguns irmãos, quem faltou receber, né? Irmãos, eu até quinta-feira eu entrego a vocês, certo? Então, convido o irmão Assis, vem até aqui, irmão Assis, para orar por missões.
E quando o irmão se aproxima, irmãos, hoje, às 0 horas, irmãos, começa a nossa jornada de missões. Uma jornada de oração de 24 horas. E nós estaremos orando, irmãos, mais ou menos de 1 até 4 horas nesse período de oração. Nossa igreja terá participação. Se você deseja participar, você me procure pós-culto. Amém. Oremos. Senhor, nós queremos, Deus, te louvar, Senhor, te dar graças. Te dar graças, Pai, porque sabemos, ó Deus, que em meios, ó Pai, a esse caos que acontece, ó Deus, no mundo, as pessoas sofrendo, as pessoas, ó Pai, sendo assim tomadas pelo vício, pelas drogas, pessoas sendo, ó Pai, cada dia perdendo a sua identidade como pessoas que podem ter uma vida melhor. Nós clamamos, ó Deus, que as vidas, ó Pai, possam ser alcançadas e cada um de nós possamos, ó Deus, com os nossos recursos, com as nossas orações, fazer com que essas pessoas possam ser alcançadas, Senhor, que nós venhamos orar, contribuir, e assim, ó Deus, sabendo que o Senhor é quem é louvado e glorificado, o teu reino, ó Deus, é quem ganha com cada vida, assim, ó Deus, convertida ao Senhor, cada vida restaurada. Por isso nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que cada recurso, Deus, que venha a ser adquirido, ó Pai, possa ser, ó Pai, usado para que o teu reino venha, assim, ó Deus, ser crescido, para que o teu reino venha a ser propagado, para que a tua palavra, Deus, possa chegar, para que o amor, Deus, propagado pelo Senhor, possa alcançar vidas. Nós apresentamos, ó Pai, nossas vidas, nossa igreja, e que possamos, ó Pai, também fazer a nossa parte, orando e contribuindo por essas vidas. Pois é assim, ó Pai, que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Poder sentar, irmãos, nesse momento nós faremos nosso momento de ofertório. Você pode adorar o Senhor.
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. É o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar.
Glória a Deus, irmãos. Louvado seja o Senhor. Vamos estar orando mais uma vez. Convido você a ficar em pé mais uma vez, já que vamos passar algum tempo sentado. Então, vamos... Nesse momento, sim. Então, louvado seja Deus. Então, baixe sua cabeça. Querido Deus, nós somos gratos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas tuas misericórdias, Senhor Deus. Te bendizemos pela grandeza da tua fidelidade, ó Deus, pela tua compaixão para com cada um de nós, ó Deus. Nós te bendizemos, te exaltamos. Amém. Então, louvado seja Deus. Irmãos, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, o evangelista Lucas. Lucas 24. Amém, irmãos? Nesse tema de hoje eu quero falar sobre no caminho do encontro, né? No caminho do encontro. Irmãos, e vamos lá. Lucas foi um pesquisador, foi um escritor médico, esteve com Paulo nas suas viagens missionárias, e Lucas, ele saiu para apurar o seu evangelho. Ele pesquisou, ele foi atrás se realmente havia acontecido, se as pessoas realmente tinham visto e ouvido falar dos milagres de Cristo Jesus. Lucas, ele foi escrito num período aproximado de 60 anos após a ressurreição e a assunção de Cristo ao céu. A sua temática, o seu tema do livro de Lucas está lá em Lucas 19:10, que todo mundo sabe decorar, né? Que ele veio buscar e salvar o que se haviam perdido. Esse é a mensagem central do livro de Lucas. Amém? Então vamos ler, irmãos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada de Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Alguns comentaristas vão dizer que foram 12 quilômetros. Então, eles estavam caminhando 12 quilômetros até a sua casa. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou e ia com ele. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e que ides tratando na medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado de Cleópatas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E lhe perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obra, palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, já é o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Em verdade, também algumas mulheres das nossas que estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de um anjo, os quais afirmava que ele vive. De fato, alguns de nossos foram ao sepulcro, verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram.
Então Jesus, honestos e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe a seu respeito e contava a todas as escrituras. Quando se aproximavam-se da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estava à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então lhe abriram o quê? Os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro, porventura não ardia o coração quando pelo caminho nos falava, enquanto eles explicavam as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com ele, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, como foram eles reconhecidos no partir do pão. Querido Deus, eterno Pai, bendito seja a tua palavra, ó Deus, que uma vez lida, ó Deus, preenche o nosso coração, confronta os nossos corações. É essa palavra, Deus, que nós queremos falar nessa noite. Ilumina nosso coração, ó Deus, para falar somente aquilo que o Senhor colocou em nossas mentes e no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o mais lindo dessa narrativa bíblica, nós vemos homens que viveram um período com Cristo, viram Cristo ressuscitar, viram Cristo fazer vários milagres, viram Jesus curar, abrir, multiplicar. Esses discípulos estavam com Cristo, mas, irmãos, quando ele começa na sua narrativa, mas depois, naquele mesmo dia, depois de que ocorreu tudo isso, que Cristo ressuscita, que já é terceiro dia, e havia uma expectativa muito grande de que Cristo correspondesse às suas expectativas, que correspondesse à expectativa no qual eles acreditavam que Cristo ia redimir. Essa era a ideia que os discípulos tinham, que esse vai ajeitar Israel, vai ajeitar a casa de Israel, vai ajeitar a nossa cultura, a nossa religião. E eles fazem a narrativa no caminho, olha, mas infelizmente os sacerdotes, as nossas autoridades entregaram ele, e ele foi morto, e nós esperávamos, já é terceiro dia e nada disso aconteceu. E alguns sentimentos foram tomados por aqueles homens que no caminho, você pode observar, havia um descrédito muito grande daqueles homens. Por mais que eles andaram com Cristo, naquele momento ele estava desacreditado, nós tínhamos esperança que esse homem ia fazer isso, nós tínhamos fé, eles estavam com medo, porque se eles não tivessem com medo, eles não estavam retornando para suas casas. Então havia um temor muito grande dentro do coração daqueles homens. Eles estavam sem entender, sem compreender, porque até o momento eles não tinham entendido o que Jesus havia explicado para eles. Podemos perceber ainda, irmãos, que ele estava desiludido, estava vivendo uma ilusão muito grande, e a sua ilusão não tinha sido correspondida por Cristo. Eles estavam entristecidos, como diz o próprio texto. E nós podemos ver, irmãos, que nós vivemos um evangelho que é se pregado por aí, que há muitas pessoas entristecidas, decepcionadas, porque tem buscado um evangelho que não é o evangelho que Cristo tem oferecido. E nós vemos também homens decepcionados. E hoje o que nós podemos ver é pessoas decepcionadas com o evangelho, com essa igreja, com aquela igreja, decepcionada porque buscam algo que Cristo não prometeu para ele. E entre outros sentimentos, irmãos, que nós podemos observar aqui no texto. E antes de começar
qual é o sentimento que tem rondado na sua vida? Qual o sentimento que na sua caminhada cristã tem ficado preso na sua mente? Um sentimento de desacreditar no Evangelho, de desacreditar naquilo que nós pregamos, naquilo que nós vivenciamos. Será que hoje a igreja está acreditando? E hoje nós pregamos o que? A volta de Cristo. E muitas pessoas não têm acreditado, não têm confiado que Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Muitas pessoas têm dito, não, eu não acredito nisso, porque faz muito tempo que se prega isso. Quando Noé construía a sua arca, que ele foi avisar o povo também não acreditava. O povo, não, nunca choveu, mas Deus mandou ele fazer aquilo. E Deus, irmãos, tem nos mandado anunciar o Evangelho, dizendo que o Senhor voltará para buscar a sua igreja. E nós podemos observar nesse texto, no versículo 24, 17, que diz assim, eu gostaria que você lesse junto comigo. Então lhe perguntou Jesus, que é isto que vos preocupa, que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero trazer nessa noite, que no caminho do encontro, as nossas frustrações são colocadas para fora. No caminho do encontro com Cristo, as nossas frustrações são colocadas para fora. Os discípulos iam caminhando e Jesus chega lá e diz: o que é isso que traz frustração para vocês? O que é isso que vocês andam entristecidos? E naquele momento as suas frustrações foram colocadas para fora, irmãos. E que nós podemos observar que no momento de encontro com Cristo, as nossas decepções, os nossos fracassos são colocados diante do seu altar. Como os discípulos foram, eles pararam e mostraram as suas frustrações. Irmãos, no nosso encontro com Cristo, muitas coisas são tratadas. No nosso encontro, no caminho com Cristo, feridas são curadas, marcas são restauradas. Algo que está no passado, Deus começa a tratar. E quando Cristo para, Ele começa a tratar na vida daqueles discípulos. Quando nós entramos no caminho com Cristo, que nos encontramos com Ele, que Cristo encontra com a gente, Cristo começa a tratar as nossas feridas das nossas almas. E eu sei que tem pessoas aqui que entraram talvez com feridas, com frustrações, com preocupações. E Deus, diga a você que Deus quer curar a tua frustração nessa noite. Quer curar a ferida da tua vida nessa noite, meu querido. E continuando o texto, irmãos, por que eles estavam tristes? Por que eles estavam abatidos? Qual eram as frustrações daquele homem? Primeiro, porque as suas expectativas não foram correspondidas. O que ele esperava de Cristo não foi correspondido diante daquilo que eles imaginavam. E muitas vezes acontece conosco, nós planejamos, nós arquitetamos algo para a nossa vida, nós planejamos algo para a nossa vida e de repente acontece algo que traz frustração para a nossa vida, que traz descrédito para a nossa vida. Aqueles homens, eles estavam vivendo esse momento de frustração, porque a sua expectativa, aquilo que eles esperavam, não estava sendo correspondida. E na vida, irmãos, nós vamos passar por várias frustrações, vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por momentos de dificuldade, mas nesse momento de dificuldade, nós vamos nos encontrar com Cristo, e Cristo vai aparecer nas nossas vidas. Você crê nisso? E eles fazem, irmãos, eles fazem um relato bem interessante. O relato que eles fazem, primeiro ele diz assim: a nossa expectativa, porque ele era um homem, um profeta, ele já coloca, ele é um profeta, poderoso em obras, né? Como diz o texto, diante dos homens e de Deus, e também em palavras. E eles começam a dizer a Cristo: olha, nós nunca vimos alguém que falou como ele,
alguém que fez o que ele fez. Então toda a nossa expectativa estava lançada sobre ele. Mas já é terceiro dia. Já é terceiro dia e nada disso aconteceu. E isso acontece conosco, porque nós esperamos, nós oramos, nós buscamos a Deus, nós entregamos a Deus e esperamos que Cristo nos dê uma resposta imediata, que Cristo chegue logo com a resposta à nossa vida, e muitas vezes isso não acontece. Primeira coisa que nós podemos entender, não acontecer porque o tempo de Deus não é o nosso, irmãos. Você crê nisso? O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus sabe o tempo de agir em nossa vida. Talvez você queria para amanhã, mas Deus disse, não, é para depois. Talvez você tenha orado, eu não sei por que você tem orado, mas você está orando por algo e você parece que quer isso de urgência, mas Deus está dizendo, o tempo não é esse, meu querido. E aqueles homens, ele tinha esperança que isso acontecesse de forma imediata, mas não aconteceu, como podemos ver no texto. E eles ainda dizem assim, vamos ler comigo, no versículo 18. E eles dizem assim, vou ler da parte, ler todo o versículo. E um porém chamado de Cleópas, respondeu dizendo, é único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências desde os últimos dias? E ele perguntou, quais? Jesus o Nazareno, que era varão, que é profeta, poderoso em obra, palavras diante de Deus e dos homens, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Aí eles começam a colocar a sua indagação, e nós esperávamos que fosse ele, que ele fosse a nossa esperança. E eles começam a colocar a sua frustração, dizendo, eu esperava isso, eu esperava que fosse ele, mas já é o terceiro dia. E nós podemos entender aqui, irmãos, que Jesus não está preso a tempo. Nós podemos compreender que não há uma limitação de tempo para Deus. O agir de Deus é diferente do nosso. Como seres humanos, vivendo na era da globalização, hoje tudo é mais rápido. Irmãos, essa semana deu um defeito no micro-ondas. E a gente está sentindo falta porque nós somos automáticos. Nós colocamos o cafezinho lá, queremos 30 segundos, o café está o quê? Pronto. Não tem mais o micro-ondas. Temos que botar numa vasilha, levar até o fogo, ligar o fogo e esquentar. Mais tempo ainda. E assim nós queremos também ter essa temática com Deus. Queremos ter essa mesma forma com Deus. Botar o cafezinho na xícara, levar no micro-ondas e esquentar e tomar. Mas para Deus não faz isso na nossa vida, meu querido. Olha para quem está do seu lado e diz assim, Deus prepara o melhor para você. Agora pergunta a ele se ele crê. E continuando o texto, irmãos, eles começam assim, já é terceiro dia. Algumas mulheres viram, tinha um forte indício que as coisas estavam acontecendo, mas quando nós olhamos, focalizamos apenas em algo que nós queremos ver, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Quantos livramentos Deus tem te dado, meu querido? Quantas portas Deus tem aberto para você, mas a nossa incredulidade, ficamos de olhos fechados e não conseguimos ver o que Deus está fazendo e fará em nossas vidas. E não, ele ainda diz assim, não acharam o seu corpo. Já era motivo, irmão, de alegria, de felicidade. Primeiro, as mulheres viram, não viram o seu corpo lá. Os discípulos foram lá, também não viram. Já era indício de muita alegria deles celebrar. Mas eles estavam tão negativos, com os olhos tão fechados, que não conseguiram ver o milagre de Deus.
E hoje vivemos em época que as pessoas não conseguem mais enxergar o agir de Deus, o milagre de Deus, não conseguem mais enxergar que Deus é o mesmo de ontem e de hoje será eternamente. Segunda coisa, está no versículo 25 e 26. Vou pedir que alguém leia, por favor. Mesmo texto. Amém? Segunda coisa, irmãos, que eu quero falar nessa noite. Nós falamos já a primeira verdade, que no caminho do encontro as nossas frustrações são colocadas para fora. A segunda coisa, no caminho do encontro, nós somos confrontados pela palavra de Deus. No caminho do encontro, nós somos confrontados pela palavra de Deus, e os seus discípulos foram confrontados pela palavra. Cristo para, até com tom de, vamos dizer, com tom de ironia, e faz a pergunta para aqueles homens, porque Cristo queria confrontar aqueles homens. E a palavra de Deus, irmãos, ela tem esse objetivo de nos confrontar. Ele tem o objetivo de colocar o homem no seu devido lugar, de colocar o homem e que o homem possa reconhecer a grandeza do Senhor. Imagino Jesus olhando para aqueles homens e fazendo nécios, tardios de corações para crer em tudo que foi dito. E hoje há uma dificuldade de se ler, de se interpretar, de se entender a vontade de Deus. Não sei se nós estamos esperando que desça um anjo do céu e anuncie, que Cristo volte e anuncie algo diferente, para que haja em nós um desejo maior de servir, de andar com Cristo. Mas nós podemos observar, irmãos, qual foi o momento que esses homens encontraram com Cristo. Eles estavam felizes? Sim ou não? Estavam no momento de carnaval aqui. Não, estavam no momento de frustrações, de decepção. E é no momento, irmãos, de frustração que nós encontramos, que nós somos confrontados pela palavra do Senhor. É no momento de dificuldade que Cristo chega na nossa vida, que Cristo chega no nosso lar e começa a trabalhar nas nossas estruturas. E Cristo começou a expor algumas coisas que nós podemos ver aqui, né? Primeira delas, ele aponta para a palavra, para aquilo que os profetas haviam anunciado, para aquilo que os profetas haviam dito, e pede para que eles possam relembrar, e faz que as mentes deles sejam forçadas a relembrar daquilo que havia sido dita por ele e pelos profetas. Você tem crido, irmãos? Eu faço uma pergunta para nós refletirmos nessa noite. Quantos acreditam na volta de Cristo? Quantos acreditam, né? Amém. Quantos esperam? Foi fraco. E quantos vão subir com ele? Eu fiz 3 perguntas, né? Dentro dela, porque hoje nós esperamos. Eu acredito que todo mundo aqui tem certeza de vida eterna, amém? Todos aqui têm certeza que vão morar com Cristo, não é isso? E agora, irmãos, vai para a expectativa. Quando Cristo chega na vida daqueles homens, que confronta eles, que leva a eles a pensar na palavra, que leva a eles a refletir na palavra. Mas nós podemos entender uma coisa, irmãos, e refletir. Nós só lembramos daquilo que nós estudamos. Nós só lembramos daquilo que nós passamos tempo
gastando, lendo, orando. Não tem. Se eu pedisse, quem gosta muito de livro aqui, eu sei que é a Gigi. Eu vejo muito no status dela. Se eu pedisse para ela relatar a história de Dom Quixote, com certeza aí sabe a história. Já leu uma quantas vezes? Mas cada livro que ela compra, eu sei que ela gosta muito de comprar livros. Se eu chegar, traga um livro aqui para você relatar a história, com certeza ela saberia relatar. Mas, irmãos, se eu pedisse para você relatar hoje, chamar aqui, vamos, irmãos, relatar algo desse livro aqui. Como começou a primeira promessa, de onde surgiu a primeira promessa, quem recebeu a primeira promessa de salvação. Quantos conseguiria dizer? Quantos conseguiria fazer a narrativa até o Apocalipse, até a assunção de Cristo? Isso é um desafio para nós, irmãos, porque nós enchemos a nossa mente de tantas coisas, mas nós temos que encher a nossa mente da palavra de Cristo, porque quando nós passarmos por situação difícil, que passarmos por situação de dificuldade, a palavra vem na nossa mente e será de consolo para nós. Lembro-me quando eu estava lá no Giseu da Trigueiro, havia momentos, irmãos, de grande frustração em nossos corações como seres humanos. Mas sempre que havia uma frustração, vinha uma palavra de fortalecimento para nossas vidas, de alegria do Senhor. E continuando, irmãos, o texto. Ele diz assim, 26. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória, começando por Moisés, discorrendo todos os profetas, expunha-lhe a respeito de todas as escrituras. Deus anunciava, Cristo anunciava, e é por ela que nós somos confrontados, irmãos. E nós podemos, irmãos, ver algumas incredulidades que era feita aqui. Vamos lá, continuando o texto. Havia, irmãos, várias provas. A primeira delas, vamos ver aqui, deixe sua Bíblia aberta. Quando aproximavam-se da aldeia, ele fez menção que ia passar adiante, mas ele constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Entrou para ficar com ele. E aconteceu que, quando estava na mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Então abriram os seus olhos, irmãos, e eles foram confrontados, chamados de Inécio. Cristo chama eles de Inécio, tardios em crer. Dos profetas anunciaram, os profetas que os profetas haviam falado estavam ali. E ele diz assim que era necessário que Cristo padecesse para entrar na sua glória. E ele começa a expor, começando de Moisés e por os profetas e em todas as escrituras. Irmãos, Cristo faz algo tremendo. Ele faz com que a mente dos discípulos seja bombardeada pela palavra, faz com que as mentes dos discípulos seja confrontada pela palavra. Ele relatou, ele chamou para que os olhos dos discípulos fossem abertos pela palavra do Senhor. E é por ela, irmãos, que nós somos confrontados, irmãos. E terceira coisa, irmãos, gostaria que vocês continuassem com suas Bíblias abertas. E aconteceu, 30, que quando estava na mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhe deu. Irmãos, e a última coisa nessa noite, é no caminho do encontro que nossos olhos são abertos. É no caminho do encontro que nossos olhos são abertos. É do caminho da dificuldade, das frustrações que nossos olhos são abertos.
por Cristo. E eles foram constrangidos pela palavra. Eles foram constrangidos por Cristo quando Cristo fez uma única cena que lembrou que seus olhos foram abertos. Eu não sei o que Cristo fará para que teus olhos, para que tua vida, para que a sua disposição, para que a nossa disposição de servir a Ele, para que a nossa vida esteja mais próximo dele. Não sei o que Cristo vai usar para que seus olhos sejam abertos. Nós falamos muito, irmãos, não há uma palavra tão dita como a palavra de hoje chamada avivamento. Se falam muito em avivamento, avivamento para cá, nós queremos avivamento. Mas, irmãos, não existe avivamento se não começar em mim e você, se não começar dentro de mim, se não começar dentro de você. E nós podemos dizer que houve um avivamento na vida desses discípulos, que houve um avivamento na vida desses homens que foram confrontados, que foram abertos os seus olhos quando Cristo fez o único gesto. Eu acredito também, irmãos, que haverá um grande avivamento quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Mas infelizmente vai ser um avivamento que não terá mais jeito. Vai ser um avivamento que muitos não terão alguns creem nisso, que algumas pessoas terão chance no momento de tribulação. Mas vai ser um momento tão difícil, irmãos, como nunca houve. Então, esse foi o tempo do avivamento na vida daqueles homens, quando Cristo partiu o pão, que eles viram aquele gesto, que reconheceram que era Cristo. Então, seus olhos foram abertos. Timóteo diz uma frase interessante, que haveria tempo que a palavra seria como uma coceira dos nossos ouvidos. E ontem, irmãos, nós estivemos em Currais Novos e Valmir usou uma expressão que eu achei bastante forte, mas é uma expressão verdadeira, que ele usou na expressão que nunca viveu um tempo de tanta incredulidade, que tanta mistura. E ele usou essa expressão dizendo: nós não sabemos hoje, assim estava lá, Celeide, nós nunca vimos uma coisa tão parecida. Hoje nós não sabemos quem é crente e quem não é, porque as atitudes, os gestos são os mesmos, as vidas são as mesmas, não há uma diferença. E quando Jesus Cristo chega para aquele homem que parte os pão, que partiu o pão, que os seus olhos foram abertos, nós vemos, irmãos, quando os nossos olhos somos abertos, nós podemos ver. Eu quero destacar, irmãos, 3 atitudes dentro do abrir dos olhos. A primeira está, vamos lá, está no finalzinho do texto 33. Vamos começar a partir do 32. E disseram uns ao outro: porventura não ardeu o nosso coração quando ele pelo caminho nos falava, e quando nos expunha as escrituras, ou nos explicava as escrituras? Olha as atitudes, na mesma hora, ação imediata, na mesma hora que seus olhos foram abertos. Eu falei no início, irmão, era noite. Aqueles irmãos andaram 12 quilômetros no caminho de Jerusalém até a sua casa. E na mesma hora, imediato, ação rápida, ação que teve momento rápido. É assim que quando nossos olhos espirituais são abertos por Cristo, é ação imediata, é ação no momento que Cristo faz isso. E aqueles homens tiveram essa ação imediata, na mesma hora. Eles poderiam deixar, vamos
vamos depois. Mas na mesma hora, irmãos. Segunda coisa, levantaram-se. Eles poderiam, vamos dormir, vamos relaxar, nós caminhamos 12 quilômetros a pé. Vamos dormir amanhã, quando amanhecer o dia, nós vamos lá. E eles saíram, irmão, da sua zona de conforto, se levantaram da sua zona de conforto, vamos lá, vamos retornar. Nós não podemos deixar de anunciar aquilo que nós vimos e ouvimos. Terceira coisa, dentro do abrir dos olhos, voltaram para Jerusalém. 12 quilômetros, voltaram mais 12 quilômetros a pé. E eu imagino, irmãos, que a alegria era tão grande daqueles homens, porque tinham visto Cristo, que seus olhos tinham sido abertos. Eu acredito que aqueles homens foram correndo. Que aqueles homens foram num júbilo tão grande, porque seu coração tinha sido avivado por Cristo, porque seus corações ardiam com o amor de Cristo. E quando o nosso coração, irmãos, a chama que há dentro de nós é acesa pelo Espírito Santo, a alegria é tão grande que nós temos esse desejo de voltar, de caminhar e de anunciar aquilo que nós temos visto e ouvido. E a Bíblia diz que eles, versículo 33, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu, o Senhor ressuscitou. Eles traziam uma notícia boa: o Senhor ressuscitou. Que momento maravilhoso. Irmãos, peçamos a Deus nessa noite para que Deus possa abrir os nossos olhos, para que nós possamos anunciar, irmãos. Nós perdemos muito tempo. Nós perdemos muito tempo. Que o Senhor possa nessa noite nos avivar com a chama, abrir os nossos olhos. Que a tua oração ao sair dessa casa é para que o Senhor abra os teus olhos. Você não vai olhar para o teu irmão, pedir a Deus que abra o olho, não. Vai abrir para que Deus abra a tua visão. Convido você a ficar em pé nessa noite. Eu falei que nós nos encontramos com as nossas frustrações no caminho do encontro. No caminho do encontro também nós somos confrontados por Cristo. No caminho do encontro também nossos olhos são abertos. Que o Senhor possa abrir e fazer isso na minha vida. Senhor Deus, nós rogamos pela minha vida, ó Deus, rogo por mim, ó Deus, que meu coração possa ser aberto, que os olhos da minha alma, ó Deus, possam ser abertos, ó Deus, para o Senhor, que as nossas vidas, ó Deus, possam serem constrangidas e confrontadas pela Tua palavra. Foi no caminho, ó Deus, no caminho da frustração, foi no caminho da decepção, ó Deus, da desilusão. Foi no caminho, ó Deus, de onde eles achavam, ó Deus, que havia acabado. Mas o Senhor, ó Deus, aparece, o Senhor faz um milagre na vida desses homens, ó Pai. Assim, ó Deus, o Senhor pode fazer um milagre em nossas vidas, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Deus, exaltamos o Teu nome, Senhor Deus, e pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós. Nós rogamos, ó Deus, pelos nossos filhos, ó Pai, para que o Espírito Santo, ó Deus, possa trazê-los de volta, ó Deus. Quantas pessoas, ó Deus, já passaram nesta casa, ó Deus, estão afastados, ó Deus, da Tua palavra. Assim nós rogamos, ó Deus, para que toda corrente da incredulidade, toda corrente, ó Deus,
possa cair por terra, ó Deus, e que haja um retorno, ó Deus. Nós pedimos, ó Deus, por cada um de nós, ó Deus, para que sejamos fortalecidos no Senhor, para que sejamos confrontados todos os dias pela sua palavra, ó Deus. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder sentar, irmãos, vamos só comunicar aqui. Do papel, irmãos, quem já preencheu? Quem preencheu, vou pedir para que a Laís possa, por gentileza, recolher, viu? Certo? Irmãos, e nós, na primeira semana de dezembro, irmãos, nós faremos o nosso aniversário de forma diferente, obedecendo todas as normas de distanciamento social. E há uma notícia muito boa, irmãos, que em contato com o pessoal da ABS, a lei que previa nas igrejas o distanciamento social, ele foi num decreto novo que saiu, não há mais essa exigência de distanciamento, mas o uso de máscara, tapete sanitizante e a verificação da sua temperatura ao entrar. Isso são normas que ainda permanecem. Mas, irmãos, uma das melhores coisas que aconteceu, né, foi a eleição. Por que você está dizendo isso? Porque a eleição quebrou tudo que havia. Ninguém poderia, até as eleições não havia questão de ninguém vir para a igreja, né? Hoje, graças às eleições, está tudo liberado, né? Nós podemos vir para a igreja, mas rogamos nós a Deus para que, após as eleições, não haja um novo decreto para que possa fechar, né? Porque nós vemos, está escancarado aí nas redes sociais, pessoas participando de carreatas, caminhadas, povo sem máscara, sem distanciamento nenhum. E nós rogamos a Deus para que Deus preserve, para que essas leis não possam fechar, certo? Vamos encerrar, irmãos. Ore pelo nosso aniversário, será uma bênção. Nós faremos no sábado, em nome de Jesus. Queira Deus que não chova esse ano, mas se chover, será a bênção de Deus, né? No sábado nós faremos um grande culto aí na frente da igreja, em nome de Jesus, certo? No final você me entrega, certo? Fiquemos de pé, vou convidar aqui. Vem cá, Jarleide, olha aí para encerrarmos o culto. Você vai vir para cá para pegar você. Boa noite, irmãos. Então, oremos, ao Senhor. Senhor amado Deus, nosso eterno Pai, queremos te render graças, Senhor Deus, pelas nossas vidas. Louvamos ao Senhor pelos livramentos do Senhor. Louvamos ao Senhor por estarmos aqui, Senhor Deus, na casa do Senhor, a render graças, a entoar hinos de louvor ao Senhor, a louvar o Senhor pela vida de cada um dos irmãos aqui presentes e louvar o Senhor também por aqueles que não estão aqui, meu Pai. Mas obrigado pelos cuidados do Senhor para com teu povo, para com tua igreja. Obrigado pelas tuas misericórdias, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua proteção, Senhor Deus, pelo guardar do Senhor sobre a vida de cada um de nós, ó Pai. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, meu Pai. O Senhor é bom o tempo todo. Muito obrigado, ó Pai, no nome do teu Filho amado Jesus também. Nessa noite eu quero render graças ao Senhor pela vida da minha prima, que sofreu um grande acidente. Foi complicado, mas colocamos diante do Senhor
E graças a Deus ela está passando bem, meu Pai. Então quero louvar o Senhor pelo grande livramento que o Senhor deu a ela, porque o Senhor deu uma nova chance de vida a ela, uma nova oportunidade. E eu só tenho que render graças ao Senhor e louvar o Senhor pela vida dela, Pai. Muito obrigado. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. E nós agradecemos também pela vida de Gé, né, que contribuiu conosco nessa noite. Antes dele tocar com a gente, eu falo com o pastor dele, pedindo a liberação dele. Eu disse, não, ok, o menino é bênção. Então, sempre nesse contato, para que a gente não possa quebrar etapas, sempre naquela comunicação, certo? Que a bênção do Senhor seja convosco e que as doces consolações do Espírito Santo continuem sendo derramadas na nossa vida, hoje e sempre. O povo de Deus diz amém. Vamos em todos em paz, assim que o Senhor nos acompanhe.